Boa noite, senhoras e senhores. Por iniciativa do deputado José Edmar, realiza-se nesta oportunidade sessão solene de outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao Major Charles de Magalhães Araújo Júnior. A sessão será presidida pelo senhor segundo secretário da mesa diretora desta casa, deputado José Edmar. Nesse momento, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene destinada à outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao Major Charles de Magalhães Araújo Júnior. E sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Eu quero convidar para estar conosco aqui na mesa o primeiro secretário dessa casa, o deputado Wilson Lima. Quero também convidar para compor essa mesa a líder do governo, deputada Nilcéia Machado. Quero convidar o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Vaz de Melo. Quero também convidar para compor a mesa o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, deputado Rony Nemer. Quero convidar o assessor de assuntos especiais do Comando do Exército Brasileiro, Tenente-Coronel Ariosto dos Reis Costa. E quero, por último, chamar o homenageado, o Major Charles de Magalhães Araújo Júnior. Composta a mesa, iniciaremos nossos trabalhos. Antes, porém, peço a todos para se postarem de pé para ouvirmos e entoarmos o hino nacional.
Prezados senhores, nesse momento chega o momento de entregarmos o título de cidadão honorário ao homenageado. E eu quero convidar todos os integrantes da mesa para comigo entregarem esse título, mas ao mesmo tempo eu quero ainda, antes, fazer um breve relato. Essa casa entregou 1.000 e poucos títulos de cidadão honorários, ou seja, homenageamos um pouco mais de 1.000 pessoas nessa cidade com quase 3 milhões de habitantes. E eu, particularmente, tenho tido algumas surpresas agradáveis quando apresento algum título de cidadão honorário. Confesso que o Major Charles não tem um relacionamento de amizade com ele. O meu relacionamento com o Major Charles é puramente profissional e de um admirador. E a primeira pessoa que falou-me do Major Charles foi o nosso um dileto amigo, pelo qual tenho um respeito e uma admiração imensa, que falou a primeira vez dele: olha, tem um homem na Polícia Militar que é digno dessa honraria. Posteriormente, vários me falaram. E quando 2, 3 pessoas falam, a gente começa a prestar atenção, porque aquelas pessoas começam a ser destacadas. Falar bem dos outros é muito difícil. Falar mal todo mundo fala, a imprensa fala, escancara para todo lado. Falar mal é fácil, mas falar bem é porque a pessoa é boa. E temos que entregar esse título a ele, mas eu não posso deixar de fazer essa homenagem também a esse meu primeiro amigo, que é um amigo, e que me apresentou o Major Charles, o qual eu tenho uma honra muito grande de poder homenageá-lo com esse título. E eu quero, juntamente com os membros da mesa, chamá-lo, mesmo ele falando que não queria vir para a mesa, mas eu tenho que chamá-lo aqui para a mesa para estar conosco nesse momento e entregar o título, que é o nosso juiz Jansen Fialho, que está ali do lado. Eu quero entregar o título aqui com os demais membros, mas também com a presença do ministro Jansen Fialho. Bom, então vamos dividir a honraria, pronto.
concedo primeiro a você? Eu concedo direto? Isso. Nós temos aqui na mesa uma relação de inscritos a falar, mas o nosso amigo deputado Wilson Lima, todos sabem, foi cometido de um problema de doença e está aqui reclamando que já passou do horário dos seus remédios. E nesse momento não queremos que de modo algum que alguma coisa possa prejudicá-lo. Então, passaria a palavra de início ao nosso amigo Wilson Lima para que ele comece a fazer o seu pronunciamento. Pode ir lá. Não, por favor. Tá bom, você pode. Eu queria cumprimentar o meu companheiro, amigo, deputado por 4 mandatos nessa Câmara Legislativa e correligionário que nós somos do PRONA e terceiro secretário da mesa diretora dessa segunda legislatura, dessa segunda legislatura da 4ª legislatura da Câmara do Distrito Federal, deputado Zé Edmar. Queria cumprimentar também o homenageado Major Charles de Magalhães Araújo, o qual tive a honra, junto com os outros parlamentares, um apelo que o deputado Zé Edmar nos fez, e foi por unanimidade que nós, deputados, concedemos essa honraria com muito orgulho. E queria cumprimentar a líder do governo, a mulher mais simpática hoje de Brasília, a deputada Anicea Machado, que é a nossa líder maior. Queria cumprimentar o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do DF, desembargador Vaz de Mello, qual nós temos muita honra em tê-lo aqui, viu, corregedor? Cumprimentar o secretário de Estado de Infraestrutura e Obra do Distrito Federal, meu ex-correligionário de partido, amigo e hoje secretário de Obra, deputado Ronen Nemer. Queria cumprimentar o assessor de Assuntos Especiais do Comando do Exército Brasileiro, tenente-coronel Ariosto dos Reis Costa, que agora se encontra aqui presente. Minhas senhoras, eu queria cumprimentar aqui a esposa do nosso homenageado, a mãe, os filhos, a esposa do desembargador que está aqui presente, demais autoridades, imprensa, fotógrafos, minhas senhoras e meus senhores. Eu estava pronto para sair daqui, para ir embora, mesmo sabendo que tinha uma sessão hoje, eu tinha pedido licença aos meus companheiros, amigos, mas no caminho eu voltei, apesar de ter mulher braba. Eu não sei se os senhores têm, mas a minha lá em casa é das mais brabas que tem. É mineira, de Coromandel, bicha, é braba. A última palavra que tem lá é a minha. É eu que tenho que dar a palavra. Sim, senhora, já vou e pronto, acabou. Mas eu não sei se algum dos senhores, se tiver alguma coisa, é mera coincidência, viu? E tem 2 classes de pessoas. Uns mentirosos e outros que falam a verdade. Eu procuro falar a verdade. Os outros, sou suspeito. Mas eu precisava de render aqui, primeiro, ao homenageado, a nossa alegria de poder estar participando dessa sessão solene, uma vez que o deputado Zé Edmar declarou para nós os grandes feitos e que depois ele mesmo vai expor para nós aqui todos o porquê dessa homenagem. E isso vai ficar reservado a ele. Mas queria também conclamar os senhores e as senhoras para que, num ato de homenagem também, o deputado Zé Edmar é um deputado de, na verdade, 5 mandatos. Na verdade, não é 4, não é 5. Porque a primeira eleição que teve em Brasília foi para deputado federal. O deputado Zé Edmar, nessa legislatura, ele teve mais votos que muitos deputados federais que foram eleitos naquela época, e, no entanto, faltou legenda para ele. Então, ele não foi deputado federal. Em 86, que houve a eleição, a primeira eleição que teve em Brasília, para senador e deputado, porque ele
não deu o quociente eleitoral para que ele fosse. Mas eu nunca vi um homem fabricar votos e ganhar eleições e ser esperto para numa eleição igual o deputado Zé Edmar. Ele que ensinou a todos nós hoje aqui nessa casa, e os mais habilidosos que hoje não estão aqui, tipo Luiz Esteves, que saiu daqui, deputado Felipe, que hoje não está aqui, ele é o entusiasta, é o mentor, é o idealizador e é o professor dessas coisas. Mas ontem nós tivemos uma vitória muito grande, e eu queria que todos o saudassem também com uma salva de palmas. Eu vou dizer para ele na hora certa. Ontem ele teve uma vitória no TRE, no STR, aliás, STR, né? TSE, Supremo Tribunal Superior Eleitoral. Uma vitória lá por unanimidade, os ministros acharam que não era justo o que eu estava tentando impor para ele, ou seja, retirar o mandato de uma pessoa experiente, que já fez muito para Brasília, que luta pela moradia, que tem coragem, que é obstinado e um exemplar deputado dessa casa. Então, ontem, por unanimidade, ele foi aclamado lá e foi julgado o processo dele, e não do lado, quer dizer, sem feito todo esse processo lá. Então, tirou dele um peso, uma carga, não só dele, como nós todos, companheiros, aliados dele e amigos. Então, eu queria trazer esse fato para vocês e pedir para vocês todos que homenageassem com uma salva de palmas. Para finalizar minhas palavras, eu tive uma conversa com uma pessoa ali em particular, e eu até gostaria de ter conversado com mais pessoas da intimidade do nosso homenageado. Mas tem uma pessoa aqui da intimidade, do filho do casal, do homenageado e a esposa dele, que é Peralta, é danado. Ele foi por ali, eu já te vi na televisão, já vi você, deu notícia de tudo aqui. Diz até as coisas erradas que a gente faz aqui, já contou pra gente aqui. Ele, por sinal, eu não vou contar quem que é, mas está de camisa vermelha. É muito fácil de identificar quem está. Diz que joga com o pai em casa, consegue ganhar todas as partidas, com raras exceções, as de corrida, porque o pai diz que foi de corrida. Diz que não consegue ganhar muito, porque o pai sabe por onde passa, não sei se é correndo da polícia ou se é corrida de automóvel mesmo. Mas como é polícia, eu sei que não é da polícia, não, é corrida de automóvel mesmo. Mas eu falo, e o que você gostaria de seu pai? Hoje eu ouvi. Ele falou, não, que ele deixasse eu ganhar todas mesmo, até as de corrida mesmo, mas que ficasse mais em casa, porque o tempo dele de trabalho está tomando muito tempo, está deixando nós ficarmos. Realmente as crianças pedem isso de nós. Infelizmente, nós não temos todo o tempo para a família. Mas o que eu mais admirei no casal, que já são pai de 4 filhos, mas o coronel já adiantou, diz que comprou televisão agora, a cores, ao vivo, e TV, tela plana, diz que o planejamento, né, diz que já encerrou, que não sei e tal. A idade vai chegando também, tem que também dar desculpa, né? Mas, de qualquer forma, quero parabenizar o homenageado, a sua esposa, os familiares, e desejar muitas e grandes vitórias pela frente aí. E essa Câmara, olha, eu tenho visto tantas pessoas falarem, gente, eu gostaria de pedir, fazer um apelo a todos vocês, que dissesse não a essas pessoas que falam mal de Brasília e que falam mal da Câmara Digital, porque essa Câmara tem feito tanto bem, e Brasília também tem sido muito jogado, como o pessoal diz no popular, na lama. Não é Brasília que é a lama, tem algumas pessoas que trouxeram a lama para cá. Então nós temos que defender, igual os cidadãos honorários de Brasília fizeram um manifesto, e aqui está esse humilde parlamentar também fazendo esse manifesto. Ajude a defender Brasília, porque aqui tem muita gente boa, tem muita gente séria, muita gente honesta, que deixaram a sua cidade natal para viver aqui, para dar uma força, para melhorar a qualidade de vida das pessoas de todo o Brasil. Então, são nós que representamos esse pessoal. Então, aqui está não só o poder central, mas a representatividade de toda a nação está aqui. Então, ajude-nos a defender a Câmara Digital e a defender Brasília. Muito obrigado a todos. Viu?
já havia anunciado antes, o deputado Wilson Lima, por motivo de saúde, tem que se retirar, como falou, para facilitar, amenizar a sua... Está cumprindo a ordem da esposa. Então, nós também vamos aceitar que essa ordem seja cumprida. O senhor está dispensado. E, em seguida, chamo para fazer uso da palavra o nosso secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal, também deputado distrital, o senhor Rony Nemer. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o segundo secretário da Câmara Legislativa e autor da iniciativa, deputado José Edmar, o homenageado Major Charles de Magalhães Araújo Júnior, o primeiro secretário que teve que se retirar, deputado Wilson Lima, a líder do governo, nossa amiga deputada Aniceia Machado, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Vaz de Mello, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Dr. Jansen Fialho, secretário, sou eu no caso, assessor de assuntos especiais do Comando do Exército Brasileiro, Tenente Coronel Ariosto dos Reis Costa. Cumprimentar aqui os assessores do deputado Arruda, que estão aqui presentes, os assessores do deputado Filipelli, os administradores regionais estão prestigiando, a esposa, os filhos, a mãe, a família do Major Charles, e a todos os presentes, amigos, pessoal da Polícia Militar. E dizer, deputado Zé Edmar, que inveja dizem que não é bom sentir, né? Não é legal. Mas eu estou com um pouco de inveja desse título de cidadão e parabenizá-lo, que eu gostaria de ter proposto também esse título de cidadão honorário ao Major Charles. Eu conheço o Major Charles há pouco tempo, desde que me tornei deputado em 2002. A gente acabou se conhecendo, o Major Charles na época comandava a CPRV, e fazendo um trabalho belíssimo frente à CPRV, um trabalho importante. E depois ele foi para Sobradinho, né, deputado Aniceia, melhorar a segurança de Sobradinho absurdamente. A gente que anda muito pelas cidades, e todo mundo elogiando que melhorou muito. Tive o prazer de tomar um café da manhã lá com a tropa, assim que vocês chamam, né? E todo mundo falando bem do Major. E não é porque ele é o comandante, não. Eu tenho amigos, Papa Mike, policiais militares que trabalham com ele, e amigo não mente para amigo, é amigo no cotidiano. E ele sempre fala, pô, o cara é legal, ele faz. E depois tive a oportunidade de conhecer a família. E, na verdade, o finado deputado Cauí tinha um ditado que dizia o seguinte, que não é dele, mas ele sempre repetia, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Você tem liberdade para plantar o que você quiser, mas você vai colher exatamente o que plantar. Se plantar arroz, colhe arroz. Se plantar feijão, colhe feijão. Não tem como plantar arroz e querer colher feijão. E esse título que o senhor está sendo homenageado é a colheita de todo esse trabalho que você vem fazendo pela sociedade do Distrito Federal. De exemplo, de seriedade, de caráter, de determinação, de disposição, de bem-querer ao próximo, de melhorar a qualidade de vida nas questões não só de segurança, porque eu sei que o senhor faz outro tipo de trabalho também que não é só segurança. Trabalho na área social, um carinho, porque muitas vezes a pessoa acha que a polícia é só para prender. A polícia, aquela coisa rígida, antigamente, acabou. Hoje em dia a polícia é humanizada. Então essa é a realidade. É uma polícia que às vezes dá um conselho para uma mãe que está desesperada porque o filho cometeu um delito, ou um pai, ou um próprio filho numa questão de doença, ou de uma necessidade, que a polícia é chamada para tudo hoje. Às vezes, principalmente nas cidades mais carentes, e Sobradinho tem áreas carentes, a polícia às vezes é chamada para atender um parto, para atender uma pessoa que está doente, precisa ser levada ao hospital. Então toda essa cumplicidade do senhor com a comunidade, só quem ganha é o Distrito Federal. E o senhor colhe isso. Mas quem fica honrado não é só o senhor e sua família, mas essa casa se sente honrada. Eu não pude votar porque eu estou licenciado lá na Secretaria de Obras, mas se estivesse aqui, com certeza também teria votado pela concessão do título de cidadão honorário ao senhor, porque quem se envaidece, quem engrandece com isso, é o conjunto dos cidadãos honorários de Brasília, que fica enaltecido por o senhor estar ganhando esse título hoje, e o deputado Zé Edmar está de parabéns. E o senhor está de parabéns também porque existem 3 coisas na vida de um homem, ou de uma mulher, de um cidadão, de um ser humano, que é preciso para a pessoa ser feliz. Não sei se para ter sucesso. Primeiro, fé em Deus. Segundo, família. E terceiro, amigos. E eu vejo que o senhor tem as 3 coisas principais, que é o que precisa para um ser humano conquistar coisas boas, ser feliz,
ter dignidade, ter amor ao próximo, ter fraternidade. E o que eu posso pedir ao Senhor é que Nossa Senhora abençoe o Senhor muito, o Senhor e sua família, e continue guiando, para que nós tenhamos exemplos. E eu falo isso em nome do deputado Filipelli, ele não pôde estar aqui presente, porque nossa agenda é meio a meio. E hoje a gente tinha uma outra posse no Sindigraf, ele foi para lá, eu vim para cá, e agora eu vou para São Sebastião atender um compromisso lá também. Mas fica aqui o abraço meu, do deputado Filipelli, ao senhor e a toda a sua família. A sua mãe, a senhora está de parabéns, que a senhora botou no mundo e criou uma pessoa maravilhosa que só tem ajudado a nossa sociedade, a nossa comunidade do Distrito Federal. Parabéns à senhora, parabéns ao senhor Major e a toda a sua família. Obrigado. Eu quero aqui agradecer a presença do deputado Rony Niemer, mesmo entendendo a sua dificuldade em permanecer no ato, tendo já os compromissos assumidos. Mas passo a palavra agora à nossa líder do governo. Antes, porém, gostaria de citar algumas pessoas que vieram aqui homenagear o nosso homenageado e, logicamente, parece que a nossa assessoria ainda vai colher outros nomes de outras pessoas, mas eu quero citar já de início a senhora Ieda Maria Jaber de Magalhães, que é esposa do homenageado, a sua genitora, a senhora Maria da Penha Pinto Magalhães, a Camila Jaber Magalhães, Pedro Henrique, Pablo Jaber, todos filhos. Quero citar o nome do coronel Antônio Ramos, do Ministério da Defesa, o senhor Jânio Lessa, subsecretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, o senhor Cremildo Martins Paião, o senhor Walter Oliveira, diretor do SELS Senai de Sobradinho, o senhor Paulo Cavalcante de Oliveira, administrador de Sobradinho, o senhor Glauco Lacerda, administrador do Parkway, o senhor José Ronaldo Persiano, administrador do Núcleo Bandeirante, o senhor Luciano Lima, secretário parlamentar e representando o deputado José Roberto Arruda, o coronel Dalmolin, esse coronel que tenho por ele uma grande admiração e uma amizade de muito tempo, e que aqui, nesse momento, ele também representa o deputado Filipelli, que nos manda uma carta, Brasília, 17 de agosto de 2005, senhor presidente Fábio Barcelos, ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência que, devido a problemas de saúde, estou em possibilidade de participar da sessão solene de outorga de título de cidadão honorário de Brasília ao Major Charles de Magalhães Araújo Júnior. Parabenizo o deputado Ledmar pela iniciativa da proposta, vez que se trata de justa homenagem que se presta ao Major Charles, cuja extensa folha de serviço prestada à Polícia Militar do Distrito Federal demonstra a relevância do seu serviço em prol da sociedade do Distrito Federal. Agora passo a palavra à nobre deputada e líder do governo, Nilceia Machado. Quero cumprimentar o nosso amigo, deputado Zé Edmar, que é o segundo secretário desta casa, autor desta homenagem, a quem desde já quero parabenizar pela brilhante iniciativa, dizer que nós que tivemos a felicidade em estarmos aprovando ao seu lado este projeto de decreto legislativo que foi proposto nesta casa e votado e aprovado pela maioria absoluta dos deputados, foi realmente uma demonstração da sua sensibilidade, da sua capacidade de enxergar qual é realmente o papel desta casa no que diz respeito à concessão
de tamanha honraria. Então, deputado Zé Edmar, registro desde já os nossos parabéns pela iniciativa e dizendo que realmente Vossa Excelência tem sido criterioso quando das proposituras, e esta é uma demonstração. Quero cumprimentar de maneira muito carinhosa o nosso homenageado, Major Charles, parabenizá-lo por esta data que tenho certeza vai ficar marcada na sua vida. Cumprimentar o nosso amigo de todos nós aqui, o excelentíssimo desembargador Vaz de Mello, a pessoa pela qual nós temos um respeito, um carinho muito grande, uma admiração pelo seu trabalho. Conseguimos acompanhar, tivemos o privilégio de acompanhá-lo na sua carreira, e quem presenteou foi quem presenteou Sobradinho com o nosso fórum, foi quem deu início ao trabalho da justiça na nossa cidade, e todos nós temos pelo desembargador Vaz de Mello um carinho e uma gratidão muito grande, porque levou para Sobradinho o que nós precisávamos, não no sentido único da justiça, mas a justiça sendo feita por pessoas que sabem como que uma comunidade se desenvolve e participa. Tornou-se amigo da nossa cidade, é um amigo de todos nós, e fico feliz em tê-lo nesta casa. Esta casa se sente honrada com a vossa presença. Quero cumprimentar o juiz de direito, doutor Jansen, que é amigo de todos nós aqui, uma pessoa que tem, um juiz que tem realmente dado mostras da sua capacidade de trabalho, da lisura e, sobretudo, da perspicácia, da persistência no trabalho em que desenvolve à frente da profissão que o escolheu. Quero cumprimentar também o representante aqui, que é o assessor de assuntos especiais do Comando do Exército Brasileiro, o tenente-coronel Ariosto. Dizer do respeito que nós temos ao Exército. Tivemos uma oportunidade de homenagear aqui o Exército Brasileiro nesta casa, e quero que leve ao comando o nosso abraço e a nossa admiração constante. Quero cumprimentar também a todos os senhores e as senhoras aqui presentes. De maneira especial, quero destacar as presenças dos administradores Paulo Cavalcante, o Branco, o Rômulo, a Ieda, né, que aqui traz a sua família, os seus filhos, para juntos abraçarem o seu esposo. Cumprimentar a Dona Maria da Penha, mãe do nosso homenageado. Enfim, cumprimentar todos que aqui estão, os representantes, os colegas da Polícia Militar que aqui vieram abraçar o nosso homenageado, e dizer que realmente hoje nós estamos presenciando nesta casa uma solenidade importante. Importante por quê? Porque hoje nós estamos trazendo um homem ainda jovem na idade, um homem de pouca idade, mas que já consegue ter no seu currículo motivos para receber o título de cidadão honorário de Brasília, dados relevantes serviços prestados a esta população. Não é fácil, Major Charles, ainda na idade jovem do senhor, né, já trazer tantos resultados positivos, por onde passou na sua vida profissional, na sua carreira na Polícia Militar, desenvolveu todas as suas atribuições, aquelas que lhe foram conferidas com competência, motivo pelo qual o trabalho foi reconhecido pela população e, consequentemente, chegou a esta casa como motivo de homenagem. Então, eu quero parabenizá-lo, dizer que realmente a cidade de Sobradinho, falo como moradora de Sobradinho, tem testemunhado o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Militar, pelo 13º Batalhão, sob o seu comando,
que realmente tem conseguido trazer resultados positivos na redução dos índices de criminalidade. Isso é motivo de satisfação para todos nós, porque Sobradinho é uma cidade muito querida. Você que é morador daquela cidade sabe, e Sobradinho tem isso. Sobradinho tem uma família. As pessoas que trabalham em Sobradinho, as pessoas que vivem em Sobradinho, até mesmo as que conhecem Sobradinho, se encantam pela nossa cidade. Porque é uma cidade onde as pessoas que trabalham em Sobradinho, trabalham efetivamente por Sobradinho. É uma cidade que consegue reunir amigos. Temos no conjunto dos dirigentes dos órgãos públicos pessoas que têm a mesma origem, pessoas que foram criadas na cidade, pessoas que conhecemos os familiares ou que por vezes estudamos juntos. Essa é a característica especial da nossa cidade. E é essa cidade tão querida que foi entregue ao Major Charles para comandar a segurança, que é um fator primordial para todos nós cidadãos, que dependemos da sensação, da presença da segurança, para que possamos ter paz para trabalhar, para levarmos os nossos filhos às escolas, para que possamos ter os nossos lares protegidos. E sabemos das dificuldades, que são inúmeras, mas sabemos da vontade, da persistência e realmente da dedicação. Dedicação essa que é dividida com a família, que muitas vezes o empresta para sair à noite, durante o dia, no sábado, no domingo, no feriado, para ir cuidar da segurança da nossa cidade junto com todo o comando. Então, eu quero parabenizá-lo, dizer que realmente é motivo de orgulho para todos nós. Quero dizer que Sobradinho tem de presente, e eu digo sempre, que o Major Charles, como morador da nossa cidade, foi um presente que nós recebemos ao assumir o comando do 13º. Porque o faz com carinho, com dedicação e com muito zelo. Fala de Sobradinho como se estivesse falando da sua própria casa, apontando os problemas, mas indicando também as soluções que são possíveis. Então, é nesse espírito realmente de trabalho, de fraternidade, de amizade, é que nós encontramos o Major Charles. E queremos agradecê-lo pelo que já fez, mas dizer que a sua responsabilidade hoje está aumentada. A partir da concessão deste título, temos certeza que estará sendo impulsionado para fazer muito mais. Porque se já o fez até agora, terá motivos maiores ainda para fazer pela nossa cidade, para fazer por todo o Distrito Federal. E quero pedir a Deus que continue sendo generoso com você, que continue realmente lhe guardando, que é necessário. Nós sabemos que a própria profissão é uma profissão de risco, mas nós temos Deus que realmente nos protege. E tenho certeza que Ele tem acompanhado os seus passos e quero desejar que a sua caminhada seja longa, mas que seja profícua e que você continue sendo este cidadão no campo profissional, merecedor de todas as homenagens, e que continue sendo também o homem que constituiu a sua família, que se dedica à sua família e que tem sensibilidade, mostrando sempre que é o que a nossa polícia hoje consegue fazer, que é constituída por homens e mulheres que são capazes de repreender, mas são capazes de amar, desejando bem. Parabéns a você e parabéns a todo o comando de Sobradinho e a Polícia Militar, através da sua pessoa. Leve este título ao comando e divida-o com todos aqueles que conseguiram trazê-lo até aqui. Parabéns.
gostaria de ouvirmos agora o senhor vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a Sua Excelência, o desembargador Vaz de Mello. Meu caro desembargador, permita-me só um minutinho antes de... Nós temos aqui a honra de ter aqui entre nós o nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Joelho Pereira Leite, que eu gostaria aqui de convidá-lo para compor a mesa junto conosco aqui. Aí, teu chapéu aí. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor deputado José Edmar, que por intermédio de Vossa Excelência, cumprimento a todas as autoridades presentes. Não vim aqui para fazer um discurso. Vim, antes de mais nada, justificar um atraso. Talvez essa solenidade tenha se atrasado por minha culpa. Encontrava-me em reunião no Tribunal Regional Eleitoral, atendendo a anseios da própria casa, atendendo às necessidades da justiça eleitoral. Estávamos numa programação de uniformização da conduta deste referendo que se avizinha e como um balão de ensaio para as eleições para o ano que vem. Então, peço desculpas às Vossas Excelências e a todos os presentes. Se aqui não se fazia presente, aqui sempre estou em espírito, porque também sou um cidadão honorário de Brasília. Major Charles, eu apenas o cumprimento, porque quem está de parabéns é a casa, pela felicidade que teve em escolher o seu nome, meu irmão maçom, meu companheiro. Saiba você, Charles, que eu tenho e lhe devoto um profundo respeito, um incomensurável carinho, e atesto, por escrito, tudo aquilo que já foi dito sobre a sua pessoa, sobre sua atividade profissional, sobre o seu ser. Garanto que não houve exageros. A eminente deputada Nilceia exagerou um pouco com relação à minha pessoa. Mas, com relação à pessoa do homenageado, tenho certeza que ela foi simples. Queira, meu irmão, aceitar os cumprimentos da Justiça Eleitoral pelo reconhecimento que tem prestado também ao Judiciário, nesse congraçamento em prol de uma causa comum, que é o bem-estar da sociedade. Me orgulho muito em tê-lo como meu amigo, como meu companheiro, como meu dileto irmão maçom.
e que o grande arquiteto do universo continue lhe dando a luz que sempre lhe deu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e publicamente poder lhe fazer essa declaração de amor. Muito obrigado. Quero convidar agora para fazer uso da palavra o meu particular amigo de muitos anos, e que tenho a honra de tê-lo aqui conosco, nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, e Hélio Pereira Leite. Excelentíssimo senhor deputado Edmar, José Edmar, meu particular amigo, meu sobrinho, amigo de longas datas na nossa querida Taguatinga, doutor Jansen, juiz de direito, irmão Vaz de Melo, deputada Aniceia, Charles, meus senhores e minhas senhoras. Também sou um cidadão honorário de Brasília. E é com muita honra que aqui compareço para prestigiar esta solenidade de outorga de mais um título de cidadão honorário de Brasília para o nosso amigo e irmão Major Charles. No elenco de cidadãos honorários de Brasília, diversos maçons ali compõem este estrelado quadro de homens de bem, livres de bons costumes. Gostaria também de fazer referência aqui ao nosso administrador de Sobradinho, que aqui também honra com a sua presença esta solenidade. Recentemente tomamos conhecimento que foi criada no Distrito Federal a Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília, que tem como presidente o nosso amigo Willon Vander Lopes, e que, através do Correio Brasilense, tomamos conhecimento de que houve uma manifestação em frente ao Memorial JK em defesa da cidade de Brasília, em defesa do Distrito Federal. Porque, lamentavelmente, nós, a maioria, não nascemos em Brasília. Todavia, adotamos Brasília como a nossa segunda casa, pois aqui construímos as nossas famílias e educamos os nossos filhos. E quando voltamos às nossas origens, à nossa terra natal, normalmente nós somos motivo de chacota, mesmo nos parentes, quando dizem que Brasília é uma cidade que só moram pessoas desonestas, o que não é verdade, até porque a nossa bancada no Congresso Nacional é muito pequena, são apenas 8 deputados federais e 3 senadores, então o restante vem de outras regiões do país. Mas me congratulo com o nobre deputado Edmar e com a deputada Aniceia por esta indicação, escolhendo esta pessoa maravilhosa, este jovem oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, que vem se destacando em todas as funções que lhe são confiadas. É um profissional de alto nível, tem um futuro brilhante pela frente e, quiçá, possa no futuro ser o comandante-geral da Polícia Militar no Distrito Federal, se assim estiver escrito na sua trajetória de vida profissional neste planeta Terra. A maçonaria se sente orgulhosa e vaidosa quando um de seus membros é escolhido, é honrado, é distinguido
com qualquer comenda, porque é uma demonstração de que aqueles que fazem parte da ordem maçônica realmente são homens livres e de bons costumes e que honram a nossa ordem no meio social em que vivem. Irmão Charles, receba de todos os irmãos maçons do Distrito Federal um fraternal abraço e desejo de muito sucesso na sua carreira profissional, familiar e espiritual e maçônica. Muito obrigado. Normalmente cabe, a quem preside a sessão, fazer o pronunciamento, o último pronunciamento. Mas eu sempre inverto essa posição, eu sempre deixo essa posição para o homenageado. Então, gostaria de fazer um pronunciamento inicialmente técnico, do qual nós levantamos alguns dados do Major Charles, e gostaria de complementar aqui, dentro desse pensamento maravilhoso que foi colocado aqui pelo nosso desembargador, e que eu acho que seria importante. Sendo assim, a Câmara Legislativa tem dado destaque a personalidades da vida social, econômica e política de nossa capital, ressaltando o trabalho realizado para o engrandecimento do Distrito Federal. Assim, homenageamos alguns cidadãos com a nossa mais alta condecoração, que é o título de cidadão honorário de Brasília. A concessão dessa honraria é iniciativa de parlamentar, porém tem que ser endossada pelo plenário desta casa, e assim foi, e por maioria foi aprovado. Eu mesmo concedi alguns poucos títulos desta ordem, e ainda me lembro bem do primeiro que tive a honra de indicar, a do ex-deputado Ulisses Guimarães. Lembro-me também de ter concedido os títulos às autoridades religiosas, como Dom José Nilton, Dom Falcão, Dom Raimundo, Dom Damasceno, dentre outros. Mas esta é a primeira vez que concedo um título de cidadão honorário a um militar, ou seja, um oficial da digna Polícia Militar do Distrito Federal. E acho até que essa oportunidade tardou mais do que devia, porque são muitos os que merecem tal honraria. Na pessoa do Major Charles, eu quero homenagear aqueles bons, dignos e responsáveis policiais que no seu dia a dia, de forma anônima, asseguram nossa segurança, nosso bem-estar, nossos direitos, mesmo e muitas das vezes colocando em risco a sua própria vida. Senhoras e senhores, o Major Policial Militar Charles de Magalhães Araújo Júnior ocupa o relevante posto de comandante da Companhia de Polícia Militar do Distrito Federal. O Major Charles é casado com a senhora Ieda Maria Jaber de Magalhães e tem 4 filhos, Charles, Pablo, Pedro Henrique e Camila. É formado em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, Rio, em 1993, tendo pós-graduação em treinamento desportivo na UNB em 95. É também pós-graduado em altos estudos e estratégias policiais militares na INAP-DF em 2002. Além disso, possui vários outros cursos de formação profissional, destacando-se curso de preparação de oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, curso de comunicação social na Academia de Polícia Militar, curso de salvamento aquático na Alemanha, onde recebeu medalha de ouro. Exerceu diversos cargos onde serviu como oficial subalterno e intermediário, especialmente no 32º GAC, que eu não sei muito bem o que quer dizer, do Exército Brasileiro. Grupo de Artilharia de Campanha, aqui com a ajuda do nosso coronel. Academia de Polícia Militar de Brasília, Companhia de Polícia de Choque da Polícia Militar do DF, Centro de Suprimento e Manutenção da Polícia Militar do DF,
4ª Companhia da Polícia Militar Independente da Polícia Militar do DF, Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do DF, Companhia de Policiamento Militar Florestal, Observador Policial da ONU em Guatemala, Companhia de Polícia Militar Rodoviária da PM da Polícia Militar, dentre vários outros. Possui várias condecorações e títulos devidos aos serviços que prestou a esta capital, destacando-se a Ordem do Mérito Brasília, Medalha do Mérito Alvorada, Medalha Alferes Joaquim José da Silva Xavier da Polícia Militar, Medalha das Nações Unidas pelos relevantes serviços prestados na missão da Guatemala, medalhas de bom serviço prestado à ordem, segurança e tranquilidade pública de 10 e 15 anos, dentre outras. Major Charles tem demonstrado a todos o seu elevado espírito de integração com a comunidade, colocando acima de tudo o bem-estar da população do Distrito Federal. Trata a todos com respeito e consideração e faz de sua profissão uma missão, a de bem servir ao Distrito Federal e aos cidadãos. Muito tem feito pela segurança pública de Brasília e pelo aperfeiçoamento de seus comandados. Sua dedicação é motivo de exemplo em sua corporação. Dito isso, eu gostaria de dizer que alguns trabalham, alguns levam a vida, passam pela vida, outros fazem questão de marcarem a sua posição na vida. Ao falar isso, eu gostaria de, lembrando as palavras do nosso desembargador, lembrar um momento cristão em que as pessoas têm que ter a clareza do que é fé e do que é crença. E essa fé e essa crença tanto se aplica na vida material como na vida espiritual. Quando você crê, você faz. Quando você tem fé, você faz acontecer. Obstáculos todos temos. E a gente às vezes não entende porque alguns que nascem numa situação tão adversa, tão difícil, tão complicada, superam todos os obstáculos e conseguem atingir as situações de prestígio. Então, eu acho que quando se fala da dedicação, do respeito que se tem ao Major Charles pelo serviço, pela atuação, é mais ou menos isso que a gente entende. Porque eu nunca entreguei um título de cidadão a alguém que era meu amigo ou alguém que me pedisse para ser, porque queria ser cidadão honorário. Sempre fiz questão de ouvir de alguém sobre aquela pessoa. E eu acho que o Major Charles tem na sua missão esse princípio da fé, de fazer as coisas acontecerem. É difícil a missão de policial militar. Eu sou meio avesso à polícia, a policial militar, desde a época da ditadura. Mas porque criei um trauma. Mas, curiosamente, na própria polícia militar, eu tenho inúmeros amigos, de quem eu tenho uma profunda admiração. E eu posso dizer, Charles, é uma missão difícil. Sei que é muito difícil. Ainda nessa casa aqui, num grande debate, num dia de um grande debate, um caloroso debate, em que o deputado João de Deus manifestava ser a favor da pena de morte, e que aí veio toda a estrutura da Câmara Federal de Direitos Humanos falando que teria que ser cassado porque ia contra todos os princípios, e ele defendia aquela tese e falava assim: eu tenho que defender isso porque eu sou vítima, eu fui lesionado, já tive que combater bandido, mesmo levando tiro. E eu tive que defender o João de Deus com essa tese na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal.
E lá foi entendido. E acho que a missão da polícia, que às vezes tem que defender a sociedade, a comunidade, mesmo colocando em risco a sua própria vida, é por si só já de enaltecer. Quando mais quando essa pessoa faz isso com a dedicação toda especial, pelo carinho, pela dedicação, pelo respeito que as pessoas têm a esses militares. Então, Charles, eu quero aqui dizer da alegria, da satisfação que tive em poder propor esse título, que nesse momento é concedida pela Câmara Legislativa. E dizer que Brasília hoje faz um pouco mais de justiça. Porque, como falei antes, falar mal é fácil, falar bem é difícil. Parece que tem uma dificuldade em prestigiar as pessoas. Eu acho que, ao prestigiar o Major Charles, quanto tantos que já vieram aqui como cidadãos honorários lhe manifestaram, essa casa mostra que Brasília tem homens de muitos valores. Homens e mulheres que prestam serviço não a si próprio, mas à própria sociedade. E esse respeito vem justamente aí. Eu digo sempre, em qualquer canto que vou, em qualquer reunião, você só é feliz quando faz alguém feliz. Você nunca consegue ser feliz impondo, querendo ser o bom. Nunca dinheiro foi sinônimo de felicidade. Muito pelo contrário. Acho que felicidade é um degrau que se alcança quando você tem simplicidade. Então, eu fico muito feliz, muito honrado em poder ser o deputado que propôs essa honraria a você, e acho que, como o nosso desembargador manifestou, Brasília se sente honrada em poder ter um filho ilustre e homenageado nessa casa. Parabéns, Major Charles. Que nós possamos ter inúmeras pessoas com um currículo invejável como é o de Vossa Excelência. Deputado Evelise, passa aqui agora para dar um abraço no Major Charles. E eu gostaria de convidá-la para compor também a mesa. Peço desculpa, deputada, que eu estou com um compromisso, mas fiz questão de vir aqui para dar um abraço. Então diga isso aqui, pô. Boa noite a todos. Não, por gentileza. Está com tanta pressa que tem que ser assim. Não, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, interromper uma cerimônia tão bonita, mas eu acho que quando a gente recebe uma pessoa como o Major Charles aqui nessa casa, uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, um orgulho, porque nós temos um orgulho não só da nossa polícia, mas de pessoas que fazem a nossa polícia, como é o caso do senhor. Então, a gente só tem a pegar os nossos compromissos, atrasá-los mesmo e vir aqui lhe dar um abraço. Dar um abraço também no meu grande amigo José Edmar, na deputada Nilceia, né, e dizer que essa casa se sente extremamente honrada de conceder um título a um filho tão ilustre, como bem disse aqui o deputado José Edmar, e de pessoas que nos defendem no dia a dia, que cuidam de nós. Então, a gente também tem que dedicar alguma coisa a essas pessoas. E o que a gente pode fazer na Câmara é justamente conceder esse título. Então, parabéns, né? Parabéns ao autor da proposta, né? E parabéns a todos nós, brasilienses, de coração, né? de termos agora mais esse amigo, né? Brasiliense. Mais ainda. A sua responsabilidade agora é maior ainda. Muito obrigada. Desculpe, meu prezado deputado. Bom, agora ouviremos a palavra do nosso homenageado. Gostaria de perguntar se gostaria de falar daqui da mesa. Esteja à vontade, Major Charles. Eu gostaria, antes do Major Charles fazer o seu só saudar aqui o senhor Adailton Machado, subsídio de condomínio em Pedra dos Nobres, o senhor Rômulo Ervilha, subadministrador regional da FECAL,
o senhor Silvério Amorim, subadministrador regional dos condomínios de Salvadinho, o senhor Edivaldo Duarte, presidente do Conselho de Liderança de Salvadinho, o senhor Josmar Rodrigues, presidente da Loja Maçônica Duque de Caxias, e o senhor Sérgio Camacho, representante da Loja Maçônica Mário Bering. Com a palavra, Major. Segundo secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado José Edmar, autor do projeto. Primeiro secretário, deputado Wilson Lima, agradeço por ter estado presente e também por suas palavras. Excelentíssima deputada Nilcéia Machado, líder do governo nessa casa. Agradeço também a presença do deputado Expedito e da deputada Ivelise, que aqui vieram para cumprimentar-me, me sinto muito honrado. Excelentíssimo senhor desembargador Vaz de Mello, vice-presidente do TRE e corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, doutor Jansen Fialho de Almeida. Queria agradecer também por ter estado presente aqui o nosso secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal, o deputado Rony Nemer. Queria agradecer ao tenente-coronel Ariosto, assessor de assuntos especiais do Comando do Exército Brasileiro. Agradecer ao eminente grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, Dr. Hélio Pereira Leite. Gostaria de agradecer aos representantes do deputado Arruda, seus assessores ali presentes, e também aos assessores do deputado Tadeu Filipelli, Coronel Damulim e os demais. Falar de um título de cidadão honorário é, de fato, muito complexo. É complexo pelo grau de importância desse título para quem recebe. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar nessa casa recebendo um título dessa natureza, dessa envergadura. E falar do título de cidadão honorário de Brasília, fazer parte da confraria dos cidadãos honorários, é uma honra muito grande. Temos aqui diversos cidadãos honorários, as autoridades que já se pronunciaram, temos aqui Gustavo Andrade e outros também que possuem esse título. E vergar um título desse, com um universo de 1000 e poucas pessoas em 40 e poucos anos, é realmente uma honra muito grande. E também é um momento de fazer uma retrospectiva. A cabeça começa a trabalhar e parece que a gente vai voltando à nossa infância. Aí eu me lembro da minha época de criança, lá no Rio de Janeiro, com minha mãe, com minhas irmãs, e a minha chegada em Brasília, nessa cidade que eu tanto amo, em 1975, um clima seco, difícil de adaptar na época, o lábio rachava, mas a gente sentia, parece que pequeno, que essa aqui ia ser a cidade de nós trabalharmos, a cidade que a gente ia tentar fazer por ela uma cidade melhor. E isso é obrigação de todo cidadão que mora em Brasília. E, lembrando da minha infância, eu agradeço muito os ensinamentos dos meus pais, daquele sábio homem, seu Charles, que se estivesse aqui agora, eu tenho certeza que estaria muito feliz, mas lá onde ele está, tenho certeza que nos jardins, próximo a Deus, ele está honrado de ver um filho seu ser cidadão honorário da cidade que ele veio, tão jovem. E a minha mãezinha ali presente, falar da minha mãe é falar de virtudes. E eu vou falar um pouco de virtudes. Me recordo dessa pessoa que sempre deu exemplos de caridade, de fraternidade, esse coração gigantesco que minha mãe tem. Todos nós falamos das nossas mães e as admiramos. Agora eu tenho uma especial admiração pela minha mãe, pela lição que ela me deu, ela e meu pai, de amor, de felicidade, de respeito mútuo. E até parece piada, mas eu nunca ouvi uma discussão, uma briga do meu pai e da minha mãe. Eu sempre vi troca de carinhos, de amor, de atenção. Foi o que eu presenciei.
E ela, em especial, eu falo que é uma pessoa que é movida pelo coração. Ela, quando eu chego na casa dela e vejo ela lá, com aquelas flanelas, cortando as flanelas, fazendo um monte de casaquinho para as crianças que passam frio, eu vejo, mãe, que você também merece parte desse título. Falar da minha irmã, que já se foi, a Glícia, das vezes que ela me dava banho. Falar da minha irmã Gisele, de brincar comigo de selequinho. Era um passarinho que ela fazia com os 2 dedos para me convencer a tomar banho quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade. Falar da Janine, a irmã incansável, amiga de sempre, amável, apaixonada por aquele irmãozinho mais novo. Falar da infância realmente é duro, né? A gente tem que segurar as emoções. Aí eu fui para o Colégio Agrícola de Brasília em 1982, se não me engano. E lá, para ir para as farras em Planaltina, eu tinha que passar o final de semana trabalhando lá, limpando alho, limpando canteiro de cenoura, pegando cutela e cortando arroz, para poder ganhar um dinheirinho. Aluno, né? A vida é difícil. Para ir para Planaltina, aproveitar a juventude, meus 15 aos 17, 18 anos. Aí me formei em técnico agrícola, e íamos aí por esse Goiás afora, mochar gado, mexer com aquilo que eu adoro, que é mexer com natureza, com fazenda. Trabalhei na Embrapa, mexendo na área de inseminação, tinha feito um curso de inseminação artificial. Aí um belo dia, quando eu menos espero, eu fiz concurso para o Exército Brasileiro. Não imaginava que eu fosse passar, passei no concurso. Quando eu fui ver, chego no quartel e eu pensei assim, o que eu vou ser? O que eu vou ser? Aí pergunto para um sargento lá, ele diz assim para mim, você vai servir a pátria. Você vai ser igual aquele que está bem ali. Aí mostrou para mim um tenente que dava instruções de armamento com os fuzis ali. Falei, mas rapaz, eu vou mandar naquele monte de homem ali, é? Eu então quero ser do Exército. Por 2 motivos. Por servir a pátria e também porque todos nós temos as nossas ambições, é normal. E jovem demais, não tinha muita noção do que seria. E aí entrei para uma grande instituição que me ensinou grandes virtudes. E aí, entre um estágio e o outro, tinha que me manter. Eu ia vender alho em porta de supermercado e também tenho orgulho de dizer que trabalhei como chapa de caminhão para me sustentar, até que chegasse o estágio de serviço do Exército. E eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas humildes, porque já fui também muito simples, e sou muito simples. E aprendi no Exército Brasileiro, e naquela época ainda muito jovem, virtudes como a coragem, como a justiça, como a lealdade. E, na época, muito jovem, ainda comandante do pelotão de operações especiais do meu quartel, eu estava sempre ombreando com a nossa briosa Polícia Militar nos treinamentos. Aí comecei a conhecer o pessoal da PM, comecei a gostar, o pessoal contando das ações policiais do dia a dia. Eu falei, eu vou continuar como no Exército, servir a minha pátria, mas vou servir a minha sociedade. Aí fiz concurso para a Polícia Militar, entrei na PM, fiz o curso. Quando me formei, continuei trilhando a minha carreira na Polícia Militar. E vale ressaltar aqui a presença de um grande amigo, Coronel Dalmolin, amigo e irmão, que eu conheci como capitão, meu grande amigo e conselheiro, que já puxou minhas orelhas algumas vezes, quando eu era tenente. Conheci outros e outros, como, por exemplo, o Coronel Azevedo, nosso comandante-geral, esse homem brilhante que mudou a segurança de Brasília. Ele era capitão quando o jovem tenente Charles entrou na Polícia Militar. Aí eu vou dar um salto na carreira para falar de uma pessoa aqui formidável, Ieda, essa mineira bonita aí que eu me casei com ela. Me apaixonei pela Ieda. A Ieda pegou o Charlinho pelo braço, meu filho que hoje tem 18 anos, que infelizmente não está aqui agora, mas
pegou o Charlinho pelo braço e falou: vamos trilhar a vida e construir nossa família. Tive com ela o Pablo, Pedro Henrique, a Camila, e fizemos a nossa família, temos feito a nossa família. E falar dela é um pouco difícil, porque a gente é suspeito para falar, mas a Ieda também foi uma outra grande lição que eu tive na minha vida, de caridade, de amor, de fraternidade. Eu me lembro que essa mulher prejudicou muito a vida dela por mim. Por quê? Sempre era um curso, era outro, que ela tinha que sair e largar a faculdade dela. E hoje está, se Deus quiser, em pouco tempo, formando em Direito, porque sempre deu prioridade para mim. Vá você, vá trilhando, que eu estou te acompanhando. Largou a faculdade dela quando eu fui para o Exército fazer curso, largou a faculdade dela e levou os meninos comigo para um país em conflito, que era Guatemala. A ONU quase que não queria que eu fosse com a família, mas eu teimei e falei: família tem que estar junto. E eu me lembro da Ieda, com o Pablo e Pedro Henrique, Camila ainda não existia, falou para mim lá: eu vou ficar fazendo o quê em casa sozinha aqui nesse país? E rapidamente conseguiu lá uma vaga para trabalhar de voluntário, sem ganhar nada, mas trabalhando com coração na ONU, lá na ONU não, perdão, no hospital. E a Ieda chegava em casa triste de ver tantas atrocidades, tantas coisas, e chegava para mim e eu tinha que consolá-la, porque era muita tristeza que a gente via. E quantas vezes eu vi, final de semana, ela e meus filhos, preparando kits de um caderninho, uma borracha, um lápis, e montava aqueles kits, e a gente ia para aquelas aldeias bem distantes, entregar para as crianças, para que elas pudessem continuar estudando. Então eu te admiro muito, viu, Ieda? Eu dou esse testemunho aqui de amor e de respeito e de admiração por você. E continuando aqui, eu tenho algumas grandes paixões que eu já falei delas. A família, o início da minha carreira militar, a cidade de Sobradinho, onde hoje eu tenho orgulho de comandar, e a cidade de Brasília, e também falei da Ieda e dos meus filhos. Agora vou falar de uma coisa muito profunda, o conceito de servir. Servir é dar de si, é proteger, é fazer com amor aquilo que se faz. E amar aquilo que se trabalha e trabalhar por aquilo que se ama. Ser PM é sinônimo de servir. Ser PM é ser escolhido. É como se Deus chegasse para a gente e dissesse assim: vá, faça pela sociedade, não queira reconhecimento, se dê, se doe. É ter energia moral, é ter perseverança, é ser psicólogo durante um desabafo, onde nós temos que ouvir a comunidade. Não é problema de segurança, é carência, e você tem que ouvir. Isso é caridade, é CPM. Intervir numa briga de marido e mulher e ter a sabedoria de um sociólogo de entender na hora que tudo se reverte contra ele. Toma as dores da mulher que apanhou, leva para a delegacia, chega lá e ainda sai xingado, porque a mulher está com pena do marido ser preso. É ter amor de um médico ao fazer um parto numa viatura. É ter que decidir certo em fração de segundos. Não pode errar. E cumprir fielmente a lei, sabendo que outros passarão, as autoridades passarão horas debruçadas nos autos para julgar se agiu certo ou errado. Ele se esforça, ele sai de casa, ele trabalha, não sabe se volta. A família fica na expectativa. Aí ele vai, prende um marginal. Aí vem o ordenamento jurídico vigente, com suas lacunas, e em pouco tempo leva à soltura. Aí o bandido vai e volta para as ruas, o PM com seu suor, ainda que combata o crime e reduza a criminalidade, a mídia faz de um caso isolado o caos. Primeiras páginas do jornal. E o PM não estava no local do crime.
porque ele estava na hora de folga, no pouquinho tempo que sobrou para ele, para dedicar à família. O colega, coitado do colega, o colega é o culpado. Ele tinha que ter bola de cristal e adivinhar onde o crime aconteceria. Mas ele não adivinhou. Tinha que ter bola de cristal e adivinhar. E a sociedade, o contexto social, a mídia, que inverte os valores éticos, os valores morais. Isso aqui não é uma crítica à mídia, porque os meios de comunicação, as novelas, os filmes, muitas vezes colocam as coisas de forma a deturpar a realidade ética da coisa. Aí os pais, por sua vez, com a questão da modernidade, a economia, a necessidade de sobreviver, a mulher trabalha, o homem também. E aqueles que não têm uma consciência muito apurada, deixam seus filhos serem criados ou pela empregada, ou pelo professor. Coitado do professor. Tem que também educar, além da sua parte pedagógica, o que faltou na família ele tem que compensar. E o PM tem que lidar com tudo isso. Ainda que alguns não gostem de ser chamados de guarda, nós nos orgulhamos de sermos guardas. Eu olho para os companheiros ali fardados ali, os que estão apaisando aqui, os nossos policiais militares, é complexo. Nós nos orgulhamos de sermos guardiões da sociedade, ainda que precisássemos ser melhor reconhecidos. No anonimato, enquanto todos dormem, nós porfiamos brava missão. Estamos na rua, como guardiões que somos da sociedade. Mas o melhor de tudo é o sentimento do dever cumprido, é chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dizer: eu fiz a minha parte. Na PM me ensinaram a ter tolerância, uma grande virtude. É difícil aprender, mas a gente tem tentado. Nada mais intolerante que a certeza de se ter razão. Olha a profundidade disso. A certeza de se ter razão leva o fanático ao fanatismo, leva a pessoa ao fanatismo. Ela é o alicerce dos fundamentalistas, sejam eles políticos, religiosos, sejam eles filosóficos. Todos estes juízos juntos levam ao dogmatismo, que faz com que o homem se mate mutuamente. Voltaire dizia, inclusive, não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. As pessoas que não têm tolerância, que insistem, que acham que são donas da razão, precisam aprender. E na PM nós temos aprendido. Tempos depois da Polícia Militar, eu ingressei numa ordem. Uma ordem que busca a verdade, que busca eternamente o saber. Para buscarmos a verdade, é preciso estar desprovido de vaidade, de orgulho, com o coração aberto para aprender. Preconceitos, medos não podem existir para quem procura a verdade. E nós não podemos procurar distante, apenas interpretar com clareza, sem interpretar a visão na busca da verdade. As pessoas em geral, ao verem a vida, o que elas fazem? Elas procuram uma significação, um significado para a sua vida. Tratam de inventar um significado através do orgulho e da ambição. Aí elas começam a comparar a sua própria situação com a dos outros. E começa a ficar frustrada, porque a dos outros é melhor. Esquecem que o valor das pequenas coisas está nas coisas mais simples da vida. E muitas vezes resmungam, em vez de administrar seu próprio problema. Permitem que os obstáculos impeçam de enxergar o verdadeiro caminho para a solução dos seus problemas. Aí nessa ordem que eu me refiro, ela nos ensina a sermos construtores do edifício moral da sociedade, a fazer prevalecer a razão sobre a força. Exemplo disso hoje, estivemos lá presentes numa manifestação no Congresso Nacional.
os policiais receberam dos manifestantes água, muita água. Lata de cerveja, garrafinhas d'água cheias e manifestantes fazendo coisas até a nível de pudor piores. Mas é direito legal e constitucional fazer aquilo. E a PM tem que ser sábia, ela tem que ter tolerância. Porque ela, se não tivesse, fosse cumprir fielmente o ordenamento jurídico dentro daquilo que a lei diz e fosse prender, ela estaria coberta e alinhada, vulgarmente falando. Mas não seria conveniente, porque os olhos da mídia estariam desviados para onde não deveria ser desviado. E pessoas poderiam se ferir e nós preservamos a vida. Aprendi nessa ordem que nós devemos combater o despotismo, a ignorância, os preconceitos, os erros, glorificar a verdade e a justiça e a lutar para que a honra prevaleça sobre a perfídia. Aí depois que eu entrei para essa ordem milenar, eu percebi que já havia conhecido muitas virtudes, aquelas que aprendi com meu pai e minha mãe, com minha esposa, com os meus amigos diletos, que vários deles aqui estão. Com as autoridades eu tenho aprendido muito. Mas eu vi que realmente na PM, no Exército, em outras instituições, nós temos falado muito em virtude. E a ordem a qual eu faço parte, ela ensina grandes virtudes. Virtude, do latim virtus, é a predisposição de alguém a fazer o bem. Platão dizia, inclusive, que virtude é inata, que ela não se pode trabalhar. Aí veio Aristóteles, né? A tríade filosofal, o terceiro da tríade filosofal, dizer que a virtude pode ser trabalhada, pode ser aprendida, ela pode ser ensinada, se ela for trabalhada como um hábito, o hábito de fazer o bem. E outros falam sobre virtude, Kant, dentre outros. Kant até cita a coragem, a justiça, a lealdade. Mas a ordem diz o seguinte: não podemos parecer virtuosos, nós temos que ser virtuosos. Essa ordem que muitos desconhecem e muitos se calam diante dela, enchem de orgulhos que dela fazem parte. Essa ordem se chama maçonaria. Ao longo da vida temos feito grandes amigos, procurando no embate entre o ser humano cheio de defeitos e o homem que busca a virtude. Temos tentado honrar as amizades que nós temos, e é o que eu tento fazer. E tentarei honrar esse título, deputado e deputados aqui presentes. Eu agradeço muito as palavras do deputado José Edmar, proponente, que preside essa mesa, essa solenidade, digo. O deputado Wilson Lima, o deputado Rony Nemer, pelas palavras, a deputada Nilceia Machado,